contexto natural, en un contexto limitado y con una serie de recursos que tenemos que manejar con el máximo cuidado posible, porque es fácil sacarnos de la sostenibilidad. Así que sin más, Luis, te invito a que hagas una charla con los estudiantes. Espero que todos disfrutéis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mejor así, ¿me escuchan? Bueno, primera cosa, teóricamente esta charla sería en español, pero no será en portuñol, ¿cierto? Una mistura de portugués con castellano, ¿perfecto? Si no comprende algunas cosas, preguntan y las personas. A veces me dicen que bienestar en castellano es junto. En toda la presentación está separado, todo bien, pero quieran comprender de la misma manera. Bueno, a veces he hecho un buen abstract de mi vida, un buen resumen, un poco romantizado, pero gostei, con mi permiso. Sí, realmente ha hecho muchas cosas, y como haces, acredito que todas esas cosas fueron importantes, ¿cierto? El entrenamiento científico fue muy importante en mi vida, porque lo acredito que la capacidad de podernos nos observar con clareza, de formular hipótesis sobre nuestras propias vidas, ¿están comprendiendo? Es fundamental para tenermos mejor calidad de vida. Con mis alumnos hago, sea un cientista de su propia vida. Cree hipótesis y, más importante, hace experimentos. Pero lembra que só que tu N igual a 1 ano não se pode matar, não é bom ser matada. No sentido, hace experimentos con cuidado, pero hace siempre experimentos. Después, eso me llevó cada vez más para pensar en la cuestión del comportamiento humano. Empecé trabajando con comportamiento animal, pero percibí que el grande problema del planeta es el comportamiento humano. Y percibí que muchas cosas deberían haber sido nos enseñadas en la escuela, ¿cierto? Cosas muy importantes, cómo regular nuestras emociones, ¿cierto? Cómo comprender la dinámica, cómo varía naturalmente nuestro bienestar a lo largo del día, cómo lidar con eso. Entonces resolví que si no me habían enseñado en la escuela, yo tenía que aprender. Y eso resultó en la línea de pesquisa de mi laboratorio actual, laboratorio de ecología comportamental y psicobiología, ligado a grupos de pesquisa de ecología y a grupos de pesquisa de neurociencia de mi universidad. Y acá vamos a hablar de algunas cuestiones que creo que serán interesantes para nosotros, para establecer una conexión. La palabra clave de nuestra charla hoy es el concepto de conexión. Conexión interna y conexión externa. Vamos a ver cómo está funcionando aquí, ¿cierto? Entonces, esa es la ciudad en que vivo, pero no soy de la es el norte de Brasil, ¿cierto? Soy de Río de Janeiro, pero ahora soy profesor de una universidad del norte de Brasil, es bien caribeña, ¿cierto? Pero tiene también todos los problemas del Caribe, pero donde estoy ahora. Y es muy interesante porque acá tenemos la universidad ha sido construida en el medio de una floresta tropical. Entonces tenemos monos, trillizas y problemas y todo, pero es un lugar muy interesante, esa mistura entre florestas y predios. Hacemos caminadas con mindfulness acá, en la universidad, sí, muy interesante, los invito por ahí. Entonces la idea de proyecto de pesquisa de mi laboratorio son básicamente dos preguntas muy sencillas. ¿Cómo generamos y mantenemos nuestro bienestar subjetivo individual? ¿Cierto? ¿Cómo él es producido? ¿Cómo cada persona genera o no genera bienestar subjetivo? ¿Cuáles son los componentes? La segunda pregunta es, ¿cómo es posible generar un bienestar subjetivo que sea sostenible? Es sostenible en varias dimensiones. Sostenible en términos medioambientales, ¿cierto? Causando menos impacto a la biosfera. Y sostenibles a nivel individual, ¿cierto?
Sostenible de qué manera? Que ustedes se vean se comportando dessa maneira para o resto de sua vida e isso não seja uma carga para você, seja sustentável também a nível de indivíduo. Bom, para começar nossa reflexão, vamos propor um pequeno exercício, né, com uma ilusão biótica, perfeito? Que creio que los conoces. Já viram uma ilusão como essa? Se não mirem para ela, algum de vocês percebe a imagem se movendo? Quem la percebe? Perfeito. Isso é clássico, mas não é um GIF animado, ¿eh? Não se move, ¿eh? Perfeito? O movimento é uma ilusão. E te pergunto, questão de prova, exame. Essa ilusão de movimento é produzida por tu corpo, por tu mente ou tu cérebro, se preferires, ou por el ambiente. Quem acredita que por tu corpo levanta o dedo? Também lo é. Corpo, mente, ambiente, ok? E é claro, temos a opção de todas as opções anteriores. Por que propongo a opção D? Por exemplo, se mantiveres tus ojos sem mover, fijos, o movimento para. Vamos fazer o experimento? Ou pelo menos diminuir. Percebe isso? Essa ilusão, ok, é produzida por seu cérebro, mas ela necessita de los movimentos sacádicos de tus ojos. Portanto, também depende de seu corpo. E essa ilusão é produzida sobre algo que está allá, fora de você, está no ambiente, ok? Se ele projetasse o Mickey Mouse, não verias isso. Então, para essa ilusão, necessitas as três coisas, certo? Um cérebro com um córtex visual e um processamento de identificação de movimento, movimentos sacádicos de tu corpo e algo que está no ambiente. Uma ideia, um conceito que deve desenvolver é que essas três coisas, em realidade, sempre estão interactuando, certo? Somos psicólogos, eu vou ser psicólogo também um dia, certo? Então tendemos sempre a ver do ponto de vista da mente, do cérebro, certo? Se és um psicólogo social, talvez mais do ponto de vista do ambiente social. Se pensas em psicossomática, corpo, mas todas as três coisas estão actuando. E a ideia seria o quê? Tudo que estás experimentando agora é como essa ilusão. É em parte realidade, em parte ilusão. Em parte produto de tu cérebro, em parte produto do resto de tu corpo, em parte produto do ambiente que está. A esse conceito chamo de fenosfera. Feno de grego é o que aparece, a palavra de fenomenologia, o que sientes. Esfera de ambiente. Fenosfera é o ambiente de tus percepções, é tu ambiente virtual, biovirtual, porque são sus células interagindo com o ambiente que cria a fenosfera de cada uma. Claro que podemos dividir essa fenosfera em subcomponentes, como percibo minha mente, mis pensamentos, ou como não percibo, como percibo meu corpo, ou não percibo, e como percibo o ambiente. Mas essas coisas todas, na realidade, são como se fosse uma esfera, um ambiente biovirtual que tu carregas para onde vais. E se acá há 100 pessoas, temos uma sala, pero 100 fenosferas, interagindo, interpretando e recriando a percepção dessa sala. É como uma teleconferência, perfeito? Não percebemos muitas vezes, mas cada um de nós está dentro de sua própria teleconferência, interaccionando consigo mesmo, interaccionando com as outras pessoas da sala, mas não de maneira direta.
Precisamos que as informações penetrem em nosso corpo, sejam reprocessadas e criem essa fenosfera. E usamos elas para comunicar. Como uma teleconferência, a fenosfera é ilusão, mas é realidade. Numa teleconferência, conseguem se comunicar, perfeito? Mas não diretamente. Então, a ideia é que vivimos em uma interface. Mas é uma interface biológica. Ou melhor ainda, é uma interface ecopsicossomática. Bonito o nome, não? Ecopsicossomática. Esse modelo de fenosfera seria baseado em um modelo neurobiológico chamado Global Workspace Network, que seria como se dá o substrato da atenção e da consciência. Como estou sentindo que estou aqui? Por que quando presto atenção em algo, algo aparece? Quando presto atenção em outra coisa, aquilo some. A ideia do Global Workspace é que temos um conjunto, um sistema em nosso cérebro que é capaz de carregar conteúdos e tornar esses conteúdos visíveis para o resto do cérebro. O que está no Global Workspace é o que prestas atenção. E o que prestas atenção é a parte da fenosfera que está presente nesse momento, aqui e agora. Global Workspace seria o correlato cerebral da consciência. Uau! Feito por conexões de múltiplas distâncias. Essa hipótese explica que quando estamos prestando atenção em algo, por exemplo, aprendendo algo novo, múltiplas áreas do nosso cérebro estão ativas e interacionando. Depois que aprendemos algo, aquilo se torna um hábito, a atividade se reduz a uma pequena área, uma área especializada em simplesmente repetir novos comportamentos e não criar coisas novas. É por isso que se acredita, existem muitos estudos que mostram que a atenção é fundamental para aprender. Por isso não resulta muito bem olhar em imóvel quando se assiste classes. Necessitamos de atenção. Necessitamos de atenção para carregar conteúdos no Global Workspace. E conexão é uma palavra fundamental de nossa charla hoje. A conexão entre os neurônios de longa distância haciendo el Global Workspace, ou a conexão com nosso corpo, a conexão com nossa mente, a conexão com o ambiente. O que é uma boa conexão? Com a internet e com o sinal está forte, concordam? Uma boa conexão. E com nós mesmos. Poderíamos definir que uma boa conexão é quando conseguimos interagir com nossa fenosfera de uma maneira criativa, com pouco esforço, certo? Pero com bem-estar, preferencialmente. Legal? Com pouco conflito. Você diz, essa pessoa tem uma boa conexão com seu corpo, por quê? Utiliza seu corpo aparentemente com facilidade, às vezes fazendo coisas que para os outros parecem difíceis. Se pensares vocês, alguma coisa em tua vida tem boas conexões. Por exemplo, ¿te recuerdas bem do nome dos personagens de Guerra dos Tronos? Então, queres uma boa conexão? Perfeito. Haces assim, não haces? Legal? A ideia é como podemos desenvolver múltiplas novas conexões com diferentes áreas de nossa fenosfera. Então, propondo, e isso é uma das coisas que me trouxe aqui a Valência, porque me encanta o trabalho do laboratório de Hauser, de Rosa, de todas as pessoas, esses conceitos de embodiment. Embodiment é muitas coisas, mas também é ter conexão com seu próprio corpo, perceber, esse é o corpo. E posso pensar também que um bom embodiment é, estou à vontade com o meu corpo. Não lhe sinto como uma coisa estranha, não tenho que ficar lutando com ele. Podemos ter mais isso ou menos isso. Temos isso em alguns momentos. Às vezes estás com tus amigos e tu corpo está ótimo, ok? Outra hora a coisa cambia, estás aqui fazendo uma apresentação, não estou assim, mas às vezes estou. Pero a mesma coisa pode ser aplicada para outras dimensões da fenosfera. Podemos pensar também uma conexão com sua mente.
né? Aquelas pessoas que estão à vontade com seus pensamentos, gostam de criar fantasias, né? Gostam de pensar. Para elas parece fácil, para outras pessoas, menos. E mesmo a mesma pessoa, às vezes estamos pensando tranquilamente, mas às vezes começamos a lutar. Esse construto, conexão com a mente, podemos chamar de um bom enmindment. Isso é uma sugestão minha. A pessoa se sente à vontade com sua mente, com seus pensamentos. Percebe seus pensamentos como criação dela. Tranquilo, né? E a mesma coisa com o ambiente. Ambiente, né? Quando, por exemplo, entramos em um ambiente e nós estamos à vontade, certo? Me sinto bem nesse ambiente. A gosto. Você tem que correr. Estamos a gusto. Mas às vezes entramos em outro ambiente e não estamos a gusto, né? Em português se fala ambiente carregado. Mas às vezes o mesmo ambiente é carregado para um e não é carregado para outro. E se a pessoa tem fobia de ambientes abertos, pode ser muito carregado. Então posso pensar que um bom ambiente é quando conseguimos estabelecer uma boa conexão com o ambiente. Percebemos o ambiente como parte de nós mesmos. Temos facilidade de percebermos os sonidos, né? Às vezes estás assim, estás um dia bueno, sales pela calle, e os colores parecem mais colores, perfeito? Os sonidos, mais sonidos, estás tendo um bom ambiente. E em los dias que se consegue todas as coisas juntas, perfeito? Temos o que? Um enrollment, uma conexão global. São aqueles dias muito especiais. E o que me interessa é como seria possível aumentar a frequência desses dias. Certo? O ser humano não precisa ser 100% feliz. Mas lhe gusta e é importante que tenhamos uma certa quantidade de dias buenos para sentirmos ganas de viver. Se muitos dias começam a ser malos, helpless, não é bueno. Então, como podemos aumentar essa frequência? E basicamente é isso que vamos pensar um pouquinho aqui. Estão me compreendendo? Está ok? Bueno, tenho mais 10 minutos para falar alguma coisa interessante antes que todos durmam. Isso é importante quando você dá classe. Ok. Agora vamos sair de uma coisa mais teórica e voltar para um estudo mais básico. Um estudo simples, correlacional, de escalas. Escalas se diz em questionários. Então, pegamos 456 estudantes em Brasil, na universidade como vocês, mas de várias carreiras diferentes, biólogos, psicólogos, e propomos por internet escalas. Uma escala, essa escala que está aí, chama-se preocupações ambientais. Se perguntam para as pessoas, pensem na crise ambiental, certo? Hoje em dia é comum, se vê, né? Pensem em todos os problemas do efeito estufa, certo? Isso te deixa preocupado? Imagino que as pessoas, sim, alguns mais, outros menos. Mas o que te preocupa mais da crise ambiental? O efeito sobre você, eu, minha vida, minha saúde, meu futuro, meus filhos, todas as crianças, pessoas de meu país, todas as pessoas, animais, pájaros, vida aquática, plantas. Fíjate que uma pessoa pode não se preocupar com nada disso, e há pessoas que aparentemente nem acreditam que existe a crise ambiental, concorda? Outras pessoas podem se preocupar mais com algumas coisas e menos com outras. E davam uma nota de 1 a 7 para isso. Isso genera um questionário, aqui isso chama-se uma análise factorial, talvez vocês conheçam, certo? E temos aqui as 12 perguntas. Tá? Nesse estudo nós validamos, traduzimos para o português, do inglês, que foi o original, estamos validando esse. E aqui, validação, estatísticas que não interessa cá. Além disso, também colocamos uma outra escala
que já deve ouvido falar, a escala de autocompaixão. Quem ha ouvido falar da escala de autocompaixão? É uma escala de 26 perguntas, que pergunta como te tratas a tu mesmo quando estás com problemas. Basicamente é isso. Perfeito? E essas 26 perguntas... Está difícil? Parece que no funciona el micro, lo ves bien. Agora? Também não. Tem que chegar muito perto, né? Também não, né? Essa daqui. Olha, estava sem micro, que legal. Não entendido nada, né? E agora? Agora sim. Não entenderam nada, não compreenderam nada até agora? Ela à frente, ela atrás, mais ou menos? Bom. Então, a escala de autocompaixão são 26 perguntas, que são divididas em 2 grupos de 13. Um grupo de 13 são perguntas que medem a autocompaixão positiva. O que é a autocompaixão positiva? Se quando tenho estresse, sou bueno comigo mesmo. Certo? Percebo meu estresse com equilíbrio. Percebo que não somente eu tenho sofrimento, outros seres humanos também têm. Perfeito? Isso é autocompaixão positiva. Pero há outras 13 perguntas que são autocompaixão negativa. Quando estou com estresse, certo? Trato mal a mim mesmo. Por que estás com estresse? Certo? Então, hacemos isso às vezes, perfeito? Quando estou com estresse, sinto que sou diferente. Nadie no mundo está triste, solamente eu. Perfeito? Mas, quando estou com estresse, me quedo mais estressado ainda porque estou com estresse. Hacemos isso, né? Isso é a autocompaixão negativa, chamada autocrítica. Pergunto, inicialmente, o que a autocompaixão teria a ver com preocupações ambientais? Inicialmente nada, são 2 construtos diferentes. Um é como te relacionas com a crise ambiental, e o outro é como te relacionas com você mesmo. Pero hicimos essa ideia, vamos colocar as 2 escalas e ver se existe relação entre elas. Será que a forma como trato a mim mesmo, quando estou mal, afeta a forma como penso o que acontece com meu planeta, quando meu planeta está mal? Perfeito? E resulta que há correlações, certo? Aqui, o primeiro número, 0.20, não é uma correlação muito forte, mas é extremamente significativa e não esperava. O que diz esse 0.2 lá? Que pessoas que se preocupam com o planeta Terra se tratam bem quando estão com estresse, cuidam de si mesmos. Interessante isso, né? Poderia se pensar, pô, não, se eu estou pensando no planeta Terra, não devo ficar pensando em mim mesmo, não. Há essa correlação. Sendo que o componente que mais explica as preocupações ambientais é um componente chamado mindfulness, na escala de autocompaixão, que é um componente que me diz, quando estou mal, tento mirar meus problemas com equilíbrio. Do tipo, ok, está acontecendo, estou assim, pero vai cambiar. Esse rasgo de mindfulness autocompassiva tem alta correlação com preocupações ambientais, com plantas, com animais. Interessante, não? Interessante porque também coloca, muitas vezes, pensamos uma contradição. Ou se queda feliz o ser humano, ou se queda bem na natureza. Pero não necessariamente assim. Se o ser humano está triste, ele pode começar a fazer o quê? Consumir mais, para se tentar quedar menos triste. Pode pensar, pô, estou triste, não quero saber nada do planeta Terra. Esse gráfico, vamos ver, esse gráfico tenta mostrar várias coisas de cada vez. Na parte de baixo do gráfico, nós temos as preocupações. Está em português, mas entende? Eu, né? Minha vida, minha saúde, meu futuro, são preocupações ambientais individualistas. Em meio temos mis hijos, todas as crianças, todas as pessoas, são preocupações altruístas, pero com outros seres humanos. E as últimas, animais, pássaros, vida aquática, plantas, são preocupações biosféricas com outros seres que não são seres humanos.
En azul es la correlación con compasión positiva. En vermelho, la correlación con compasión negativa. Percebe que a linha azul está sempre acima de 0%. Então tem correlações com todas essas coisas, correlações positivas. As pessoas que têm mais autocompaixão positiva se preocupam significativamente mais com animais e com pássaros. Pero autocompaixão não teria nada a ver com animais e com pássaros, é como lidas com você, com seu estresse. E a negativa é o contrário. Qual a conclusão que podemos ter disso? Aparentemente, atenção e compaixão com nós outros está ligada com nossa relação com o meio ambiente. E isso nos dá a possibilidade de pensar em um bem-estar sustentável. De que maneira? Se consegues cuidar bem de você, estar em equilíbrio com você, sentes mais vontade real, essa é uma hipótese, de ajudar o meio ambiente. Não necessariamente porque estão te cobrando, é importante ajudar o meio ambiente, mas estás bem, se estou bem, eu quero ajudar. Quando estamos bem, sentimos vontade de ajudar, muito mais do que quando estamos cansados, estressados ou aburridos. A não ser que nos forcem, pero isso não é muito sustentável. E podemos agora começar a pensar numa outra escala. Pense tu vida como um grande e fantástico exercício de sustentabilidade. O grande desafio da sustentabilidade começa em nossas vidas. Te propongo um problema. O que é mais importante para a sua vida? Importante não necessariamente bueno, mas pero importante. Trabalhar, divertir ou dormir? Vamos fazer uma votação. Quem acredita que é trabalhar, levanta o dedo. Bueno. Divertir. Sí. Eu levanto. E dormir. Perfeito, muito bueno. Agora, a segunda pergunta. Como consegues fazer as três coisas? Aí empieza o desafio da sustentabilidade. ¿Entiendes que o problema del planeta não é solamente ok, temos que produzir energia, pero não podemos generar gás de estufa? Esse é um problema, perfeito. Mas existe um problema nosso. Tenho que trabalhar, pero quero dormir, certo? Me gusta me divertir, pero quero dormir. Esse é um problema. Acreditamos que se fizermos as pessoas refletir sobre esses problemas, nossos problemas de sustentabilidade, faremos as pessoas a viver melhor e criaremos empatia com a sustentabilidade em alto nível. Se começas a pensar tu vida e você como um ecossistema em busca de um equilíbrio dinâmico, sentirás mais empatia pelo planeta Terra. Isso é uma hipótese interessante, né? E podemos tentar testar ela. Vocês, futuros psicólogos, podem testar isso. É o que mais lhe dê a gana. Por exemplo, me deu gana de fazer isso, então eu comecei a fazer outro estudo correlacional. Conseguimos entrevistar 899 estudantes universitários e de pós-grados em todo o Brasil, usando a internet. E nos perguntamos como dormiam. E nos perguntamos como era seu bem-estar subjetivo e como era seu rasgo de atenção pleno, de mindfulness. Este estudo ha sido hecho em outros lugares, o ensino é novo, mas em Brasil há poucos estudos assim. Eu creio que mindfulness e qualidade de sonho é o primeiro em Brasil, nessa escala. E resultou em resultados muito interessantes, porque é muito importante, quando queres aprender de algo, tu mesmo faz a experiência. Faz uma enquete, aplicas uma escala, porque começas a entender como as coisas funcionam. E estamos ainda analisando esses dados, né? Vim aqui a Valência
para procurar colaborações, para analisar mais, fazer mais análises estatísticas. A mim me gusta estatística, me gusta, certo? E pronto. Bom, primeiro resultado básico, certo? Isso é a escala de Pittsburgh, escala de qualidade de sonho. Quanto maior, pior. Perfeito? Legal? Pessoas que têm mais de 10 pontos na escala de Pittsburgh, que te perguntas como é tu sonho, se tens problemas, dolores, pesadilhas, etc, etc. Pessoas com mais de 10 da escala Pittsburgh que têm fortes estudos de sono. 198 estudantes, 22% têm graves distúrbios de sono, segundo a escala de Pittsburgh. E isso não é uma população clínica, são pessoas do Facebook, do grupo da universidade. Quando entramos no Facebook da Universidade de Valência, queres participar de uma encuesta? 22% das pessoas têm problemas sérios de sonho. 57% não tem um sonho bom. É sonho, né? 57% não tem boa qualidade. E solamente 22% das pessoas têm, dos seus estudantes, uma boa qualidade de sono. Como resulta isso? Porque não é fácil. É um problema de sustentabilidade. Para dormir bem, tienes que equilibrar isso com muitas outras coisas. E não basta simplesmente deitar na cama e dizer, tenho que dormir. Já tentaram isso? Às vezes não funciona, né? Tenho que dormir, tenho que dormir. O sonho é um processo biológico. Há que ter conexão com nós mesmos para conseguir dormir bem. E um sonho está ligado a múltiplas coisas. Pergunta: quantas horas dormes por noite? Certo? Pensa. Segundo, quantas horas gostaria de dormir por noite? Perfeito? Acá temos algumas informações para pensarmos quanto precisamos dormir. Cada pessoa precisa dormir um número próprio de horas. Isso varia de pessoa para pessoa, incluso por componentes de idade, genéticos. Portanto, é importante ter uma conexão boa consigo mesmo para descobrir quando você precisa dormir. Mais ou menos o mesmo que eu. Pero existem promédios, perfeito? Em promédio, um estudante brasileiro, quanto precisaria dormir para estar feliz? Bom, primeiro, né? Para ter um sono de boa qualidade, entre 8 e 9 horas. Estudantes brasileiros que dormem mais de 9 horas ou menos de 8 horas começam a perder qualidade de sono. Tá? Lembra, promédio talvez não valha para os três, entende? Mas repara que existe esse padrão em promédio. Afetos negativos. Afetos negativos é uma escala que te perguntas: estás aburrido? Estás zangado? Estás humilhado? Uma série de adjetivos negativos. Repara que os que dormem entre 8 e 9 horas têm a menor taxa de afetos negativos. E o oposto, afetos positivos. Estou alegre, estou entusiasmado, estou feliz. A mesma coisa. Em promédio, entre 7 e 9 horas. Máximo de afetos positivos. Ou seja, parece que as pessoas têm um ótimo de sonho. Tá? Esse é o promédio, pero cada um tem o seu. O meu promédio é 6 horas e meia. Por exemplo. Isso cambia com a idade também. E, finalmente, satisfação com a vida. Satisfação com a vida é uma escala profundamente, vamos dizer assim, filosófica. São perguntas como assim: se pudesses viver sua vida novamente, lo harías? Pessoas que dormem entre 8 e 9 horas respondem mais frequentemente isso. É incrível como os processos internos, nossos processos biológicos internos, estão conectados com nossa subjetividade. Infelizmente, nessa encuesta, não colocamos preocupações ambientais, certo?
Porque creio que se tivesse preocupações fundamentais, provavelmente estudantes que dormem entre 8 e 9 horas têm mais preocupações com a biosfera. Porque estão mais acordados durante o dia para ter preocupações. Mas, por exemplo. E, por fim, escala de mindfulness, mas, atenção plena, essa escala mide quanto percebo as coisas que acontecem comigo no dia, caminho sem bater nas coisas, no meu ouvido das coisas, estou me sentindo aqui agora. Também, pessoas que dormem entre 7 e 9 horas têm, em promédio, um rasgo maior de mindfulness. Ah, Luiz, quer dizer que tenho que dormir entre 7 e 9 horas? Não, como disse, não. Talvez para você seja 6 horas. Há algumas mutações raras que as pessoas conseguem dormir muito pouco, estar bem. Mas como o nome diz, são mutações muito raras. Portanto, é necessário que cada um descubra o seu próprio ritmo interno. Quantas horas necessito? E mesmo que descubras quantas horas precisas, como dormir essas horas? Porque agora vivemos numa sociedade de informação, então todos aqui sabem como é bom fazer exercícios, concorda? E dormir, concorda? E ter uma alimentação sana, perfeito? Pero o que os meios de informação nos ensinam é como se consegue fazer tudo isso e não achar uma vida absurdamente aburrida. Concorda? E se quedar estressado tentando ser uma pessoa não estressada. É essa questão que me fascina. Como podemos cambiar nosso ecossistema de uma maneira sustentável? Não cambiemos solamente durante um dia. Durante uma semana estou comendo bem. Durante uma semana estou fazendo exercício. E na próxima semana estou enfadado e não vou fazer nada disso. Isso não é sustentável. Como podemos fazer esses cambios? E aí chega essa hipótese, né? Que só é possível se os cambios surgem de uma conexão com nós mesmos. Temos que realmente crer que queremos cambiar e que nos gusta cambiar e que nadie nos está obrigando a cambiar. Nós realmente nos queremos. Esse é o verdadeiro cambio sustentável. E eu acredito que pode se generar esse tipo de estado nas pessoas. Aqui está um modelo de cambio sustentável. A ideia é que para se estabelecer cambios sustentáveis de comportamento, imagínate, quero cambiar como durmo, quero cambiar como faço exercício, como faço amor, o que quieras. Necessitaria dois componentes. Um componente, atenção plena. Percebo como sou e me aceito, sou assim. Eu não sinto vergonha por ser assim. Tenho uma conexão comigo mesmo. Isso é o clássico mindfulness budista. Se perceber, certo? Com aceitação, sem preconceitos. Porque para poder cambiar de uma maneira sana, a primeira forma é conhecer a si mesmo. Isso é Sócrates também, né? Pelo Aristóteles. Mas muitas filosofias. Conhecer-se para poder cambiar. E o segundo componente que eu propongo é um componente não de atenção plena, que é muito importante, mas também de criatividade plena. Creativefulness, que é a capacidade de cambiar o que sou, sem preconceitos. Cambiar não porque me dizem que tenho que cambiar, solamente por isso. Não é solamente porque é visto no Facebook que tenho que cambiar, mas porque percebo que realmente quero fazer as coisas de maneira diferente e me permito fazer as coisas de maneira diferente. Percebo minha vida como um grande experimento. Entendem a importância de aprender ciência? Facilita isso. Isso seria próximo de uma pesquisadora de mindfulness dos Estados Unidos, Ellen Langer,
da Universidade de Harvard, que usou a palavra mindfulness também para descrever algo diferente, que eu creio que é diferente, da mindfulness de contemplação, mas também tão importante quanto. Eu penso, inclusive, criar um outro nome para esse rasgo. A mindfulness de Langer, para mim, é uma outra coisa diferente da mindfulness contemplativa. Por exemplo, chamar de creativefulness ou actionfulness, a ação plena, ou a intuição plena. Consigo perceber, não, quero cambiar, quero mudar, e vou me permitir experimentar, sem preconceitos. Se dá certo, bueno, se dá errado, aprendi também. A ideia é que esses dois componentes, atenção plena e criatividade plena, criam um círculo virtuoso. Existe essa palavra em castelhano? Círculo vicioso é quando uma coisa faz pior e pior, consegue? Virtuoso é o contrário. Uma coisa hace bem para outra e vice-versa. Por quê? Porque, mira-te, se você tem atenção plena e começas a te observar, começas a perceber que alguma coisa de tua vida não queres do jeito que estás. Perfeito? Se tu observas sem preconceito, percepção. Estou com ganas. Não estou satisfeito com o meu sono. Perfeito? E chega uma hora que, dizendo isso para vocês, fala, vou cambiar. E isso é criatividade. Perfeito? E por outro lado, quando tu cambias, hace um cambio, hace alguma coisa nova, como te sentes? Mais vivo ou menos vivo normalmente? Mais vivo, perfeito? Vamos fazer um experimento. Presta atenção em alguma parte do seu corpo que te dê a gana. Sem se forçar. E agora vamos voltando para cá. Pressiona tu pé no suelo com uma força que tenha ganas de pressionar. Pode ser blandito, mais forte, menos blandito. Nada. Quando hacemos essas coisas, nos tornamos despertos, saímos da rotina. Especialmente se essas coisas são coisas que queremos fazer diferentes. Se não queremos, ficamos aburridos. Pô, estão me forçando a cambiar minha rotina, não quero. Mas se são cambios de rotinas que sentimos ganas, sentimos bem e despertos. Creativefulness genera mindfulness. E mindfulness genera creativefulness. E se cria um círculo virtuoso. Eu percebo como sou, aceito como sou. Perfeito? Mas aceitando como sou, eu também percebo que quero cambiar. E me permito cambiar. E quando cambio, me sinto mais vivo, mais atento. E o ciclo começa no momento. Imagínate uma sociedade em que as pessoas tenham a capacidade e a liberdade de estar constantemente cambiando, não porque são forçadas, mas porque sentem ganas. Sua relação com o corpo, podem experimentar novas formas de andar, de caminhar, de bailar, de comer. Podem interagir com o meio ambiente de diferentes formas, mirar para as coisas de diferentes formas, apreciar arte, música, diferentes formas, mas sem se forçar, como elas sentem em seu ritmo. Essa é meu sonho, ¿eh? Nos próximos 20, 30 anos. Como criar esse estado em mim mesmo e nas outras pessoas. Isso é o que invito a vocês a pensar, se les gusta. Bom, como fazer isso? É bonito, Luiz, mas como fazer isso? Exatamente. Despacito, a história, uma grande caminhada começa com o primeiro passo.
Por exemplo, há uma técnica que se usa muito em esportes, que se chama autoconversa, self-talk. Se usa em psicologia também, mas há mais estudos de uma forma científica em esportes. É basicamente o que? Tu serás tu próprio treinador de esportes. Quando estiveres fazendo um esporte, tu falarás para você mesmo as instruções. Não é o treinador? Sim, você vai na defesa, você vai no ataque. Em self-talk, você é tu próprio treinador. E já há meta-análises mostrando que o self-talk aumenta a performance esportiva, especialmente em esportes que necessitam de movimentos corporais delicados. Aprender novos movimentos corporais delicados. Isso é muito interessante, porque muitas vezes em psicologia só se pensa em self-talk como motivação. Sim, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa positiva. Isso funciona, mas vejam a possibilidade do self-talk como um instrumento para nós ensinarmos a nós novos comportamentos. Como quero dormir? Como quero comer? Então, estamos planeando, fazendo uma intervenção randomizada em Brasil com estudantes inicialmente. Tá? E nesta intervenção, vamos testar o efeito de self-talk sobre as pessoas. Pero não um self-talk fechado. Não, estou bem, quero coisas boas. Um self-talk em que tu perguntas para você o que queres e respondem para você o que querem. Pero monitoramos isso dia a dia para as pessoas, através da internet. Que perguntas fazem? Como respondem? E temos um grupo controle que não faz isso. Qual será o efeito? Então, é basicamente um desenho randomizado, certo? 40 pessoas inicialmente para o grupo de intervenção, outras 40 para o controle, mas todas elas estão respondendo diários, todo dia. Como se sentem? Que perguntas? Como estão conversando? Isso é um grupo de intervenção, né? O grupo controle, como se sente? Está dormindo bem? Bom, pero o que ensinaremos a essas pessoas? Primeira pergunta, quem conversa, se percebe conversando consigo mesmo? Levanta o dedo. Em voz alta. Em voz alta pela calle. A mesma proporção que em Brasil. Muito bom. Pero, então, as pessoas fazem normalmente self-talk de várias maneiras. O que iremos fazer, na verdade, o que estamos fazendo em nosso piloto é ensinar diferentes habilidades de self-talk. A primeira, com que timbre de voz você habla consigo mesmo? Quem presta atenção para isso? Levanta o dedo. Psicólogos, muito bom. Legal? Mas muitas pessoas normalmente não prestam atenção para o timbre de voz. Então, nós ensinamos os alunos a prestar atenção no timbre de voz, pero de uma maneira não repressiva. O que queres? O que quer dizer isso? Presta atenção para o seu timbre de voz e às vezes perceberá, estou falando comigo de maneira super crítica, sem problema. É a sua maneira, aceitação, não? Pero, se sentes que tienes gana realmente de cambiar esse timbre, lo hace. ¿Entiendes? Se não, quedas. Quizás é um momento para ser autocrítico, ¿entiendes? Ou para estar zangado. ¿Entiendes a questão? Isso é muito importante. As pessoas necessitam ter liberdade de escolha. Se queremos ter cambios sustentáveis. Vamos fazer um pequeno experimento? Querem? Então, um pequeno experimento com timbre de self-talk. Não vamos ter que falar alto, fica tranquilo, tá? Então, um exercício muito simples. Eu vou pedir que vocês repitam, quando eu contar 3, seus nomes. Nome completo. Perfeito? Pero vão simplesmente mover os lábios, pero imaginar que estão falando. Ok? Se tiveres vergonha de mover os lábios, pode mover só a língua, não tem problema.
Pero mova alguma coisa aqui e imagine o sonido aqui. Então, na primeira tentativa, quando eu contar 3, repitam o próprio nome. Vamos cerrar os olhos? 1, 2, 3. Repita o nome, movendo os lábios. Perfeito? Quando eu contar 3 novamente, repita novamente tu nome, pero imagínate que está falando com um timbre gentil, carinhoso consigo mesmo. Se não conseguires, não tem problema, só percebe o timbre. Mas se quiseres, experimenta um timbre gentil. 1, 2, 3. Agora, um timbre mais alegre. Alegre, que você diz? Timbre um pouco mais alegre, sem se forçar. 1, 2, 3. Quem ha conseguido escutar o timbre de voz, não que seja obrigado, só para ter uma ideia, levanta o dedo. Certo? Muitas pessoas lo conseguem na primeira vez, outras entram mais um pouquinho e conseguem, não é problema. É fascinante como o cérebro funciona. Imagina-te, não produziste som, mas ouves um timbre. Estás acionando as áreas emocionais do cérebro que controlam o timbre. Legal? O que acreditamos é que com isso as pessoas conseguem desenvolver regulação emocional. Mesmo há pessoas que, não, estou com um timbre de enfado, zangado, pero nos reportam que tomando consciência do timbre de enfado, o enfado se torna mais fácil de lidar. Entendes que não precisa necessariamente cambiar o timbre. Pode você, se quiseres, mas solamente tomar consciência do timbre, sem julgamento, já produz cambios. Isso aqui são os dados do Kyoto. Isso aqui são 8 pessoas falando durante uma semana, certo? É direto do subremoito, então não tem um desvio padrão, simplesmente no promédio. Então, as pessoas iam respondendo todo o dia com que timbre estavam falando. Em que 4 é muito frequentemente, e 0 é nunca. Ele botou esse 10 porque não tem controle sobre o programa. Repara que os timbres mais usados foram o quê? Gentil, que existe em castelhano, amável, certo? Alegre, tranquilo, neutro, pero há também confuso, pessimista, autocrítico. Isso também é fantástico como ferramenta de investigação. Porque algumas pessoas vão usar mais um timbre, outras vão usar mais outro. Como isso se cambia ao longo do tempo? Como isso se relaciona com as escalas de personalidade? Certo? Qual o efeito? Eu trabalhei com isso há muitos anos. Muito antes, eu fazia um trabalho voluntário com pessoas hipertensas em Brasil, pessoas com muitos problemas, inclusive econômicos. Haviam perdido filhos e familiares com a violência. Nos ensinava self-talk com um tom de voz. E havia retornos, Luiz, às vezes estou muito estressado, minha pressão está lá em cima, me quedo, converso comigo com um tom gentil e me melhora. É anedótico, mas isso é interessante. Por exemplo, antes de dormir, quando estamos com sono, mas não conseguimos dormir, será que o tom, timbre de voz com que falamos com os outros, certo? Quando estamos falando para nós mesmos que gostaríamos de perder peso ou ganhar peso, será que é a mesma coisa? Não posso comer esse chocolate. Olha, quizá comer esse chocolate não seria tão bom para mim. Ainda que estou dizendo a mesma coisa, né? Que não quero comer o chocolate, pero o timbre é muito diferente. E nós todos sabemos de nossas relações com outras pessoas que a mesma coisa dita em timbres diferentes tem efeitos muito diferentes.
que podemos começar a estudar isso. Como estamos de tempo? De tempo? Bem? Bom, estamos nos aproximando. A outra coisa que estamos treinando as pessoas é como as diferentes maneiras possíveis de se fazer self-talk. Certo? Existem muitas maneiras de conversar consigo mesmo. Quais são os efeitos? Por exemplo, estamos testando o que acontece quando hacemos um self-talk mais corporificado, como o que hacemos aqui. Fíjate que não produziste som, pero moveste o quê? Os lábios. Não moveram os lábios agora há pouco? Será que é a mesma coisa que pensar aqui? Acreditamos que não. As pessoas falam que o quê? Quando imaginamos que estamos falando em la boca, o pensamento se torna mais claro, mais nítido. Querem fazer um pequeno experimento? Tá? Então agora é uma pergunta que usamos, uma pergunta de planeamento. Tá? Diga para você mesmo, bom, o que é mais importante para você fazer amanhã? Estresse. O que é mais importante? Pensamos o que era mais importante? Agora, diga para vocês, pergunte para você, o que é mais importante para mim fazer amanhã? Pergunta aqui. Imagina a tua voz aqui. Agora, imagina. E responde para você, o que é mais importante fazer amanhã? Pode ser nada. Percebem a diferença entre pensar aqui e pensar aqui? Repara-se, que se estás só imaginando, não estás falando, estás pensando. É pura imaginação. Pero é uma imaginação ligada ao corpo. He contestado cosas diferentes. Não? Me he contestado cosas diferentes. Coisas diferentes? Aqui e aqui. Sim. Isso também seria muito interessante para experimentar. A hipótese é que quando nós hacemos dessa maneira, nos tornamos mais conscientes de nossos pensamentos. Nossos pensamentos entram no Global Workspace, conseguem acesso à rede consciente do cérebro e temos uma cognição de maior qualidade e temos respostas melhores. Isso é uma hipótese bem interessante para se testar, não? Então, olha só. Nosso grupo de 8 pessoas, todos os dias preenche um diário como está falando consigo mesmo. Quando começou, praticamente era solamente em mente e havia algumas pessoas que falavam em voz alta, mas agora estão treinando diferentes formas. Solamente em mente, imaginando a voz na boca, mas sem mover a boca. Movimentos em la boca, pero sem sonido. Hablando em voz baixa e hablando em voz alta. Repara que poder corporificar o pensamento projetando na boca é muito interessante porque vai estar em algumas situações em que não podes falar alto ou não consegues, concorda? Imagina que tienes um problema para resolver, estás aqui no meio das pessoas e que não queres que fique falando dos problemas alto. Com essa técnica, podes conseguir a mesma clareza de falar alto sem falar. E por último, quase último, propomos para as pessoas, porque imagina que te digo, vamos começar a falar consigo mesmo. Algumas pessoas, perfeito, mas outra vez falar o quê? Então, propomos perguntas. Certo? Como era um grupo de estudantes de psicologia, qual o grande problema de estudantes? Planear sua vida, concorda? Provas, exames, Então propomos um conjunto de perguntas. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem psicológica, isso são pilotos que estamos experimentando. A primeira pergunta é, sugerimos, quando sientes medo ou raiva, pergunta para você mesmo, há alguma ameaça real aqui agora? Há alguma ameaça? E responde para você. A ideia é que se a pessoa está tendo muito medo, muito raiva, isso não vai acabar com o medo e com a raiva, mas talvez diminua o
impacto do medo e da raiva, porque medo e a raiva são emoções que generamos para lidar com ameaças. E se percebe, não, tudo bem, estou aqui, por exemplo, eu sou de Brasil, então estou caminhando por uma calle acá com um imóvel, pessoal, vamos roubar o imóvel. Não, Luiz, não há nenhuma ameaça real. Aqui é Valência, certo? Continua com um pouco de preocupação, pero se reduz, esse é o exemplo. A capacidade de usar a consciência para separar ameaças fictícias de ameaças reais. Se isso funciona, seria muito interessante, né? Para fobias e coisas assim. Segundo, o grande problema de sustentabilidade, como planear minha vida? Tenho 10 coisas para ser, 30 deadlines. O que faço agora? O que sugerimos? Pergunta para você mesmo. O que necessito fazer aqui e agora? Se tenho uma deadline que vai terminar em 1 hora e necessito 1 hora para fazer isso, é isso que tenho que fazer. Então, faço isso, depois, quando terminar, pergunto novamente. E agora? Parece simples, certo? Mas quando não estamos conscientes, essa simples linha de decisão se torna muito complexa. Não, tem que ser aquilo, tem aquilo. E aquilo, isso acontece. E não haces nada. Procrastinação. Certo? Já temos retorno. As pessoas falam que essa segunda pergunta elas ajuda muito a planear o dia. Simplesmente perguntar para você. O que necessito fazer aqui agora? Isso. Legal. Terminei. Próximo. Né? Parece simples, mas as coisas são simples quando temos atenção e consciência. Quando não temos consciência, qualquer coisa pode se tornar muito complicada. E o interior da nossa mente é esse lugar, se não somos enganados. Terceira pergunta, porque a vida não é só trabalho, concorda? Tudo bem, não necessita fazer nada, certo? Mas o que realmente eu gostaria de fazer? É viernes, todos estão saindo, mas esse viernes, quero sair ou quero dormir? Dormir, né? Ou sair? Ou não, é lunes, eu quero sair, posso? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante. E propomos também uma última pergunta, esse é um plus, estamos testando ela, que é o que gostaria de fazer de forma diferente aqui e agora? Isso vai com uma instrução gravada, que é o quê? Será que não tens ganas de fazer algo que haces todos os dias, pero de forma diferente? Isso é para generar mindfulness, para generar também creativeness. E as pessoas nos reportam, sim, legal, me cresci, resolvi lavar, como se chama lavar a louça? Lavar os pratos? Lavar os pratos de forma diferente, ouvindo música ou com uma fantasia de ceia, e isso resultou bueno. Cambiei minha rotina, né? Para quê? Muitas vezes estamos aburridos e queríamos ir para o Caribe, mas não se pode ir para o Caribe todo dia. Mas às vezes se haces exatamente o que haces, pero de uma maneira diferente que tu sentes que queres fazer. Te sientes em Caribe, menos onde estás, ou mais onde estás e te gusta mais estar onde estás. E, né, por enquanto, em nossa encuesta, as pessoas estão usando muito a pergunta 2. Porque são estudantes, não estão de vacações, então tem muitas coisas que se identificaram, muitas coisas que necessitam fazer. Então, todas as perguntas estão sendo usadas. Isso aqui, então, né, 4, praticamente, elas usaram quase o tempo todo, muito frequentemente. Também, material de investigação fantástico. Muito bom. Com sonho, pouquinho, né? Isso é normal. Como tirar o sonho? Pronto, faça um movimento diferente com os dedos. Faça um diferente, que tenha ganas. E com os olhos. Uau! Bom, por fim, a ideia, esse self-talk, na realidade, para nós é só o início. Não acreditamos que o self-talk resolve tudo. Na realidade,
el self-talk y ese tipo de self-talk y se hace preguntas para nosotros es una herramienta para ayudar en otros cambios comportamentales. Podemos pensar inclusive en un programa de entrenamiento, ¿no? En que se primero ensina self-talk y después se usa el self-talk para entrenamiento corporal. Por ejemplo, proyecta tu voz aquí y te preguntas, ¿cómo yo gustaría de estar sentado aquí ahora? ¿Cierto? Y sin causar daño para su vecino, responde con su cuerpo. ¿Cómo se gustaría de estar sentado aquí ahora? Así, se la respuesta, no, es de ese jeito, se queda así. Mas, si for diferente, te permites que cambies. Olha que interessante. Acabei de botar minha coluna recta, sem me obrigar. Não, coluna recta é buena, não. Minha coluna me pediu, Luiz, por favor. Estou encurvada há muito tempo. Então, estou usando o self-talk, que é um processo mental, para generar um câmbio corporal. Claro que o inverso também acontece. Provavelmente, se fosse assim, talvez a resposta fosse mais pessimista do que assim. Tá? Entendes que o self-talk pode ajudar isso? Ou o treinamento ambiental também. Tá? Daqui a pouquinho iremos fazer isso um pouco de brincadeira, mas antes, um estudo de caso, né? Esse é um nome fictício. Né? Pedro está fazendo treinamento de self-talk há algum tempo com nós outros em Brasil. Ele nos contou uma anedota interessante, que ele estava tentando correr, né? Fitness, perfeito, correr na praça, pero tinha problemas porque não conseguia muitas vezes correr o que queria, certo? Se quedava cansado, né? Tem essa sensação às vezes com o exercício físico, é o mesmo. E um belo dia, e corria normalmente com amigos. Um dia foi a correr solo, perfeito? E experimentou usar self-talk. Começou a correr e começou. Ele para ele, Pedro, sim, eu quero correr mais. Sim. Está bom assim? Quero continuar? Quero. E foi assim, correu o doble. Repara, isso não foi um self-talk motivacional. Não disse para ele, sim, vai lá, corra. Não. Simplesmente criou uma conexão com seu corpo. Seu corpo queria correr aquilo, mas normalmente devia pensar, não, eu tenho, não vou conseguir. A mente não precisa ser inimiga do corpo. A mente pode ser amiga do corpo. Se ambos estão conscientes, ambos se conectam. E podemos pensar a mesma coisa para o ambiente. Por exemplo, te perguntas, né? Com que emoção gostaria de mirar para a pantalla? E respondes para você sinceramente, não precisa ser uma emoção boa ou ruim. Mira para a pantalla da forma com que gostarias de mirar, sem forçar tus olhos, simplesmente. Eu tenho experiências de conseguir sinestesia. ¿Sabes o que é sinestesia? Quando estímulos visuais provocam sensações de olores, sonidos, simplesmente fazendo esse exercício. Né? Muito mais tranquilo do que tomar drogas, não? Certo? Simplesmente permitindo, escutando como gostaria de mirar para as coisas, ou ouvir as coisas. Bom, tenemos un espacio de preguntas, dudas, como veis es súper peculiar, ¿verdad? Yo eso quería que os hablara porque esa perspectiva de biólogo. Y claro, cuando hablas del timbre, yo estaba pensando, claro, un biólogo cuando investiga los pájaros solo puede percibir el timbre. Entonces en realidad los psicólogos estamos obsesionados con el contenido de la palabra, ¿no? Con el lenguaje. Y se nos olvida la prosodia, la postura, todo ese tipo de cosas. Me parece súper interesante. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que queráis preguntarle?
Puede preguntar por sí mismo también. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que es más importante lo que nos hemos respondido aquí o lo que nos hemos respondido aquí? Porque lo que nos hemos respondido aquí teóricamente es más real, porque hemos activado todas las áreas que tú nos has dicho. Pero ¿es más importante porque es una demanda externa a la que tenemos que responder o es más importante porque a nosotros nos va a reportar más bienestar sostenible? Esa es una buena cuestión de investigación, ¿no? Bom, por mi experiencia personal, así, puedes hacer self-talk solamente en la mente, ¿ok? Si consigues tener bastante clareza de su conversación imaginaria. Pero às vezes resulta difícil. Às vezes nosso fluxo de pensamento, como é que fala William James? Stream of consciousness. Nosso fluxo de consciência de pensamento está muito rápido, muito rápido. Quando estamos confusos, quando estamos muito inseguros, são 1 milhão de pensamentos. Nesse momento, é muito interessante corporificar. Imagínate que estás falando em la boca. Só isso faz o fluxo se tornar mais lento e podes realmente perceber o que está pensando. Estou aqui falando em público e estou com medo porque acho que as pessoas vão me matar. Sim, será que isso vai acontecer mesmo? Não, acho pouco provável. Talvez no passado dos caçadores e coletores, mas não aqui. Não estou pensando nisso, estou dando um exemplo. Entende a ideia? Quando está somente aqui, às vezes é muito rápido. Então, o que sugiro experimentar, experimenta os dois meios. Se está muito confuso aqui, experimenta corporificar. E se está solo em casa, em banho, habla alto. Certo? Se quiseres, ou não, assim também. Só mais uma pergunta. Como foi? Compreenderam a charla? Sim. Mais que 50% ou menos? Mais que 90%? Sim. Más que 50% está ótimo, ¿no? Ahora voy a hacer una investigación ahora. Descuento es un hombre que no para de hacer estudios, utiliza su vida como laboratorio. Todo lo que él os ha planteado son cosas a las que él ha llegado a partir de probarlas en sí mismo y de plantear hipótesis, ensayo, hipótesis, ensayo, o sea, un poco extraordinario también, no todo convertir tu vida en un laboratorio. Pero creo que la filosofía que hay detrás es súper potente. Yo tengo una duda respecto a lo que has dicho de la creatividad, porque, o sea, yo creo, muchas veces el proceso creativo se basa en un proceso de catarsis, por ejemplo, de dolor, de sufrimiento o de rabia con el medio y de ahí crear algo. Entonces, si bien es verdad que para poder ser creativo hace falta sentirse más o menos bien, también muchas veces tú creas cosas a partir de cosas que te dan rabia o dolor. ¿En ese momento te sentirías como desconectado del medio o en un estado desagradable? Sí, esa es una cuestión muy interesante. Yo creo que el problema es definir la creatividad también. Sí, pero entiendes que eso se aplica a la atención de la misma manera. ¿Sí? Cuando ustedes están haciendo un examen y prestando atención en las cuestiones, puedes prestar atención de manera muy diferente. La atención puede tener muy dolor también. ¿Perfecto? El proceso atencional, así como el proceso creativo, puede tener placer y puede tener dolor. ¿Cierto? Si alguien que te gusta, percebes que no te gusta de la misma manera, prestas mucha atención para la persona, presta el momento y es muy dolorido. La cuestión es que si el proceso de creación y el proceso de atención es baseado principalmente en emociones negativas, eso es problemático. Es problemático porque mesmo que quieras estar lá, un lado teu está querendo huir daquilo. Vai chegar uma hora que não queres mais prestar atenção, não queres mais criar, porque a carga de fazer aquilo. Esse é o problema das emoções positivas e negativas. Então, tudo bem, se às vezes tem um pouco de dor em criar, aceita-o. Mas se toda a sua criação é baseada em dolor, pergunta para você mesmo: eu quero isso para toda a minha vida? E o que está movendo minha criatividade?
é realmente minha vontade, sem preconceitos, sem exigências de criar, ou são cobranças da sociedade para sermos uma pessoa criativa? Entendes? Por exemplo, meus filhos estão criando todo dia, certo? Ele pega uma caixota e agora é um castelo. Isso aqui é uma nave espacial, isso aqui é uma floresta. Mas não o vejo sofrendo a maior parte do tempo. Porque ainda não disseram para eles que uma pessoa criativa é uma pessoa especial. E eles têm que ser criativos. No dia que os convencer, espero que nunca aconteça, que eles são obrigados a serem criativos, teremos um problema. Isso é quase uma reflexão ética e filosófica sobre o problema de criação. Mas isso é para conversar com nós outros mesmos. O que está me levando a criar? É realmente minha vontade pura de criar, ou estou me sentindo obrigado por situações sociais, por outras pessoas? E aí a gente tem essa questão. Não sei se te respondi. Hola. Que yo me preguntaba, o sea, ¿cómo responderías a que si veo, por ejemplo, que en la actitud esta del mindfulness y tal, pues uno cambia su percepción, ¿no? Para no sufrir su sistema, su sistema fenomenológico y tal. No es una actitud un poco pasiva, quiero decir, si el sistema realmente es nocivo o tiende a generar de verdad un malestar en la persona, no es una actitud un poco pasiva para con el sistema, quiero decir, el malestar de mucha gente muchas veces es motor de un cambio. Entonces, no es una actitud un poco pasiva en cuanto a tengo que cambiar mi percepción para que el sistema no me haga malestar. No sé si me ha entendido la pregunta. Sí, completamente. Y tengo otra, sí, no sé si te la digo ya o te la digo. Me respondas. ¿Te la digo ya? Sí, sí. Vale, esta es sencilla, es que la muestra no es pequeña, 476 algo así. Es una muestra de 476 alumnos universitarios y de ahí concluyes que autocompasión positiva correlaciona con una actitud positiva, ¿no? Para con el medio ambiente altruista. Y si la muestra fuese más grande y con gente que no es universitaria, ¿qué ocurriría? Pronto. ¿Cuál es tu predicción? Bom, primeiro, quando haces um artículo, sempre no final tem que colocar as limitações, certo? Então, a amostra ideal seria 160 milhões de brasileiros. Qualquer coisa menos. Pero aí entra estatística, certo? Então, temos uma correlação, é significativo, perfeito? Implica necessariamente causação? Não, temos que colocar isso. Então, as limitações esses resultados são de uma amostra de universitários, não refletem a população, pero quizá refletem a amostra de uma universidade. Esse estudo primeiro é de uma universidade. Segundo, essa é uma correlação. Que causa o quê? Ou será que é uma terceira variável que não foi medida? Terceiro, é significativo, mas o efeito explica uma pequena parte da variação dos dados. Portanto, há variáveis que não medimos. Isso é muito importante na atitude do cientista. O cientista necessita aceitar as limitações. Todo estudo que serve terá limitações. Pero aceitar elas é o que? É aceitar e aprender com elas para melhorar. E aí vamos para a primeira pergunta. O câmbio social, certo? O câmbio ambiental. Sim, claro, as pessoas quando sofrem fazem cambios, com certeza. Muitas das grandes revoluções, muitos de cambios em nossas vidas surgiram por sofrimento. Pero há que estar muito atento a los cambios que são motivados por sofrimento. Muito atentos.
Às vezes é o que há para ser, porque muitas vezes os cambios motivados pelo sofrimento acabam produzindo mais sofrimento ainda. É importante perceber que cambiar não é necessariamente cambiar para melhor. É que cambios, tanto de vida como cambios sociais, implicam em muito tempo. Então, pensa, imagina-te o mundo daqui a 40 a 50 anos, ou 60 anos. Será que os problemas sociais serão terminados? Por supuesto não. Será que os problemas ambientales? Também não. A pergunta é, como mantienes la llama, o lucero em você? Será que se com sentimentos negativos conseguirás manter 40, 50 anos sem flipares ou sem cambiares? Quizás sim, quizás não, pero eu he visto pessoas que não conseguiram, entendes? Ou que se quedaram doentes. Então isso também é uma coisa para se conversar com nós outros. Não estou te dando uma resposta, é uma reflexão. A questão, eu penso, é: se quero fazer algo por muitos anos, ir atrás de um cambio para minha vida por muitos anos, tem que ser sustentável. Certo? Imagina que daqui a 50 anos, sim, não aconteceu o que queria, estou diabético. E diabético não é problema só para mim, é um problema para as pessoas em torno de mim. Então, isso são coisas para refletirmos. No sé, pueden comentar algo a ese nivel, porque es una cosa que me interesaba mucho. Tiene que ver con cuál es nuestro motor. Las emociones negativas son un motor de cambio brutal, muy a corto plazo, muy directo, y para determinadas acciones son muy positivos. Pero tal y como dice Luis, las emociones negativas como motor de cambio tienen un coste cognitivo muy alto para la persona que las tiene. Eso lleva a que, por eso está el típico mito de que la revolución es solo para los jóvenes y que las personas mayores ya se hacen conservadoras. O sea, un mito absolutamente falso, pero tiene parte de razón, porque si los jóvenes utilizáis, no sé dónde ubicarme, utilizamos las emociones negativas como motor de cambio, llega un momento en que te agotas. Y eso genera pasividad, genera descontento, genera abandono de la lucha y del cambio. Si tú utilizas como motor de cambio las emociones positivas, es verdad que las emociones positivas no tienen esa fuerza. Hay que cuidarlas mucho más, hay que estar mucho más pendiente. Es mucho más fuerte el golpe de la rabia que el golpe del amor, porque el golpe del amor es un golpe que no hace daño, que no se ve de inmediato, que no tiene un impacto, que no es un cajero ardiendo. Es un abrazo y que la persona en el momento no lo va a sentir. Pero si tú impactas, si tú construyes el cambio, no como una acción inmediata, sino como un proceso en el que mi conciencia se expande hasta el final de mis días, es qué tipo de cambio, qué tipo de huella quiero dejar en la vida, qué tipo de cambio y hacia dónde voy a llevar todos mis actos de amor. Claro, y aquí volvemos a qué tipo de revolución queremos. Una revolución de lo global a lo individual, o de lo individual a lo global. Creo que los individuales que han nacido de la globalidad hasta ahora creo que han fracasado, solo hay que ver el ambiente, solo hay que ver. La revolución que todavía no hemos hecho es la revolución local, la individual, en la que prima la autocompasión, el amor por uno mismo, y desde ahí cambia. Pero isso é muito interessante, é uma coisa que reflito muito. Outra questão que temos que penso é só, né? Por exemplo, é que nós muitas vezes temos uma ideia, eu tinha essa ideia quando era mais jovem, por exemplo, sobre a felicidade. Sim, que um dia iria conquistar a felicidade. Isso, concorda que temos essa ideia quando somos crianças, nenos, e se foram felizes para sempre. Comieron perdices, se dice aquí. Comieron unos perdices, pajaritos. Y fueron felices para siempre. El máximo exponente de la felicidad es comerte una perdiz. Isso é gostoso, né? Pero agora não percebo isso. Cada dia, quando tu acordas, necessitas produzir a felicidade daquele dia. É por isso que a busca da felicidade tem que ser intrinsecamente motivada. Eu acredito que enquanto existir a humanidade,
vai ser necessário conquistarmos liberdades. Entende o que eu quero dizer? Nunca chegaremos a uma sociedade perfeita, pero isso não invalida a busca diária de uma sociedade perfeita. Nunca chegaremos à saúde perfeita, pero isso não invalida que todos os dias eu faça coisas para ter uma saúde melhor e para me recuperar mais pronto das doenças. Pero para não desistir, é importante que esse processo seja intrinsecamente motivado. E as emoções positivas te ajudam nisso. Quando percebes, olha, sinto prazer em tornar o mundo melhor. Não faço isso porque sinto prazer em ver as pessoas mais livres, mais criativas, em ver a desigualdade diminuindo. Então vou querer fazer isso sempre. Não importa que as outras pessoas, sabe, pensem diferente. Sinto prazer em ter saúde. Sinto prazer em estar feliz, isso é redundante, pero em buscar estar feliz. Mas é isso, mas isso é uma reflexão muito interessante. Graças. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Y os invito a venir a las próximas conferencias que serán el 2 de noviembre y el 12 de diciembre.